Sabemos que temos planetas. Os planetas estão posicionados em diversas casas e em diversos signos. E diferentes, obviamente, em diversos, quando eu quero dizer, a pessoa tem o Sol num signo, tem a Lua noutro, tem, sei lá, o Júpiter noutro, Marte noutro, Vênus noutro, etc. Ou então o mesmo, mas estas variedades é que são imensas e isso é que traz o colorido, a diversidade, ou seja, faz de cada pessoa quem ela é. É as combinações e a localização desses planetas em determinados aspectos que já estão lá para os receber, que são os signos. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? São características, não é nem bom nem mau, então não é melhor ter um Sol em Carneiro do que ter um Sol em Leão. É diferente. É de encontrar o equilíbrio dentro de um aspecto em particular, de uma característica em particular, e de alguma forma não a viver nem por excesso nem por defeito. Agora, a alquimia também vai trabalhar nesse aspecto, mas onde é que vai, para além disso, trabalhar fundamentalmente? Voltando à questão dos planetas que estão posicionados, já vimos que a posição em si, a essência do posicionamento, nunca é má. É apenas um colorido diferente e uma forma diferente de ser. Sim, por exemplo, é diferente ter um Sol no signo de fogo, por exemplo, Leão, não é? Vai ser tendencialmente muito mais exuberante que uma pessoa, sei lá, que tem um Sol em Escorpião, em Peixes, ou seja, é diferente, mas não é melhor um ou outro. É essa a questão que eu quero aqui colocar. Agora, o que é sempre mau são as tensões que surgem no nosso mapa, representadas pelos aspectos, não é? Chamadas quadraturas, oposições, por aí fora. E essas sim são tensões, não há como dizer que há um aspecto positivo, não. Sim, em termos de aprendizagem, obviamente, de crescimento, mas a essência da tensão em si não é boa, então precisa de ser trabalhada. Um pouco da mesma forma como uma discussão entre duas pessoas, um conflito, na essência não é bom, não é algo positivo. Contudo, tem lá sempre um potencial de crescimento e de aprendizagem, óbvio. Então, o que é que aqui que nós vamos trabalhar na astrologia alquímica? Essas tensões. Agora, para perceber o que é que isto, talvez pensando assim, em duas pessoas que estão com um conflito, estão a discutir, cada uma tem lá o seu ponto de vista e a outra tem a sua perspectiva, estão os dois de forma a que não se entendem, porque o diálogo, a comunicação não está a fluir, porque cada um, digamos, está a puxar a brasa à sua sardinha, ok? Mas vamos supor que há uma terceira pessoa que está a observar e está a ouvir a perspectiva de um e está a ouvir a perspectiva do outro. E até consegue com isso, porque não está envolvido na conversa, atenção que é só um observador, não está no diálogo, esse observador consegue perceber que a terceira via, consegue perceber que no meio daquelas duas perspectivas diferentes que parecem inconciliáveis, há algo em comum, há uma espécie de fórmula de reconciliação, uma fórmula de entendimento. E ao dizer essa fórmula, as pessoas param de discutir, olham para aquela pessoa e, se assimilarem essa fórmula, têm aquela tensão resolvida. Esse é o processo que se faz neste trabalho da astrologia alquímica. Claro que há tensões e tensões. Há tensões em que nós temos assim as duas pessoas. Isto é uma imagem, tá? Estou a tentar, é como se cada pessoa fosse um planeta, creio que me façam entender. Então,
É um planeta, por exemplo, Marte, a famosa Guerra dos Sexos, não é? Marte a discutir com Vênus. E obviamente que essa tensão tem ali uma fórmula de resolução. Mas isto tudo, eu estou a colocar isto como uma imagem exterior e na questão dos relacionamentos, mas tudo isto acontece dentro da pessoa, em que há diferentes aspectos de si que estão em tensão uns em relação aos outros. E essas tensões só são boas na medida em que têm um potencial de serem transformadas numa aprendizagem e numa boa relação. Porque depois de uma discussão podem acontecer duas coisas, ou a tensão se mantém infinitamente, ou então dali, depois de um entendimento e depois de uma reconciliação, a relação torna-se harmoniosa, transforma-se naquilo que em astrologia é conhecido por trígonos. Então é um tipo de relação completamente diferente, se começa a estabelecer a partir daquele momento entre aquelas duas pessoas. Remetendo isto para o interior do ser, para a questão na astrologia alquímica, obviamente que começa a haver harmonia onde antes havia tensão, que muitas vezes não se sabe muito bem de onde é que vem. Porque se há tensões mais evidentes como esta, por exemplo, que eu estou a exemplificar, com duas pessoas a discutir uma com a outra, e elas estão-se a ver bem uma à outra, olha, tu pensas assim, mas eu penso assim, e chocam. Há tensões que são duas pessoas a gritar cada uma para o seu lado, mas elas nem sequer se estão a ver. Então, essas tensões, aí são mais as quadraturas. Não sabemos, só damos conta dos efeitos, não damos tanto conta daquilo que está a causar aquela tensão em nós. E isso, obviamente, que em termos de saúde mental deriva para muitos problemas. Então, eu espero ter passado aquilo que é o essencial da astrologia alquímica, porque é aquela fórmula, aquela palavra que é dita quando estão duas pessoas a discutir e que consegue conciliar. Então, é esta fórmula, este elixir, e não é nada que se toma, atenção, porque quando às vezes falam em alquimia, as pessoas pensam em fórmulas mágicas. Sim, tem a sua magia, é verdade, mas não é nada que seja para tomar, é algo que é para integrar. E isso é feito de uma forma muito específica, que é o tratamento alquímico pós, obviamente, o diagnóstico, a observação das quadraturas, as oposições, o perceber. A nossa singularidade está assim, plasmada no nosso mapa natal. A singularidade de cada alma, de cada ser. E as combinações que se estabelecem é que fazem desse ser o ser único que é.